Vamos aí? Vamos aí. Vamos falar sobre as demandas da sociedade moderna em detrimento do feminismo ofensivo e do machismo retroativo? Ficou bonita a frase. Nossa, eu inventei umas 3 Ele palavras. inventou umas 4 palavras aí no meio. Fala galera, estamos aqui mais uma semana para gravar mais um Arc 2P. Hoje tem novidade? Hoje tem novidade. Ó, o Satoshi já chegou chegando, hein? Deve ter novidade mesmo. O Satoshi já chegar desse jeito. Eu sou o Danilo, estamos aqui com o Samuel, Opa! com o Satoshi. Opa! E temos agora uma nova integrante compondo a mesa. Vai, mano! Eu preciso apresentar ela pra gente fazer. Ei! Você acha que você ia fazer antes? Né? Vai, Dada. E temos agora uma nova integrante compondo a mesa com a gente, a Elis. O Satoshi veio com delay, mas rolou. Ei! Pra fazer segunda voz. Né? Exato. É tipo Titãozinho e Chororó. Nossa. Oi. Tá bom, melhor que Simone e Silmara. Deixa ela se apresentar, rapaz. Oi, Elis. Oi, gente. Oi. Acabou de se encontrar, né? Quem é você, Elis? Bom, oi, gente. Eu conheço o pessoal do Arc 2P, tava no início com eles. Tive que me afastar por um tempinho, mas agora voltei com tudo. Arquiteta também, assim como todos. Estudamos juntos, estudei junto com o Samuel e com o Dadá. O Satoshi eu conheci um pouco depois, mas também para fazer coisas relacionadas à arquitetura. E é isso, acho que agora é estar aqui com vocês e tentar contribuir de alguma maneira. Legal, que bom, Elis, você tá de novo com a gente. Como ela mesmo já disse, né? Ela já estava aqui ela foi uma das fundadoras do Arc 2P, a gente começou juntos, as ideias fluíram, ela estava aqui nesse Ela começo. esperou a gente testar um ano inteiro, ver se Ela Esperou a gente evoluir um pouco, né? Pra chegar no mesmo nível dela. Vamos ver se isso aí vai funcionar mesmo, eu não quero passar vergonha, né? E enfim, aí cá está ela novamente com a gente. Agora que ela enxerga do tipo, agora acho que eu posso dedicar um tempinho pra eles. Mentira, gente. E Mentira, nós não evoluímos assim. Continua a mesma lambança. Mas é isso aí. Que bom, Elis, que seja bem-vinda. Vai ser ótimo ter você com a gente. E aí, como coincidência, a gente nem programou isso, nem planejou. Qual que é o tema de hoje? Mulher na arquitetura? Exatamente. Não ia ficar tão legal se eu falasse o tema. Exato, ficou ótimo. Combinado isso aí? Ficou Tudo bonito. planejado, roteiro aqui. A gente vai tentar falar aqui de algumas arquitetas que a gente elencou, né? Tanto aqui do Brasil como do mundo, e que tem um trabalho relevante na arquitetura, um trabalho que é até inspirador, eu diria, né? São arquitetas importantes e um trabalho muito são arquitetas importantes com um trabalho aí muito, muito importante. Nossa. Não, acho que vocês podiam começar a falar quais que você, quando fala de mulher na arquitetura, quais que vem à cabeça. O nome que vem na minha cabeça, a primeira eu acho, a mais famosa, deve ser a Zaha Hadid, né? Acho que isso é a uma gente ouviu unanimidade. bastante na faculdade, né? Acho que ela estava bem em evidência e eu acho que foi uma das... É que ainda não existia o Big na sua época, né? Pode ser. É verdade, porque o Dadá é um grande fã. Não, mas o Big estourou em 2009. Existia, mas sem a relevância. Mas eu tava no TFG, não tava estudando outros Você foi ver arquitetos. aquela palestra que teve no auditório dele? Não. Vixe, não fala isso que ele vai chorar. Ele vai chorar, não pediu autógrafo. Enfim, achei que você tinha. Não foi. Bom, enfim. O que o Satoshi estava dizendo, hein? Então, a Zaha, né? Primeiro nome que vem na cabeça. É a Zaha Hadid? Eu acho. Você acha que tem outro nome? Não, acho que concordo também. Na verdade, vocês também acham? É que eu sou suspeita, né? Primeiro vem a Lina. Você acha que primeiro vem eu acho que a Lina é pra segunda. Não, a primeira coisa, se alguém perguntar pra você, me fale o nome de uma arquiteta. Não falando de Brasil, não. Me fale o nome de uma arquiteta. A primeira que vem na cabeça é a Lina? A Lina pra mim. Você, Satoshi, a Zaha. E você, Dada? Eu acho que é a Zaha. Zaha, eu acho que vem meio junto, né? Agora que vocês falaram os dois, pra mim vem já os dois. ficou, É que na eu verdade, acho que ela é uma referência recente, né? Então a gente acaba buscando muito mais obras dela como inspiração do que a Lina, por exemplo. A Lina tem muito menos obras do que a Zaha. Apesar de eu não ser também um grande admirador da obra da Zaha Hadid, tem alguma... Não diria que não é um admirador, mas eu tenho agora algumas críticas sobre a questão da forma. Ela vem
primeiro vem na minha mente também. Mas eu acho que é porque, tipo, de uma certa maneira, as obras dela, tudo que ela tem feito agora, de uma certa maneira dá uma bombardeada, assim, nas mídias de arquitetura, né? Então toda hora tem coisa dela lá. Inclusive porque ela tem uma certa... uma obra diferente. Uma vanguarda ela ali, faleceu né? recentemente. Exatamente. Enfim, tem vários motivos que fazem com que ela seja uma espécie de trend topic na arquitetura, né? E o nome dela tá sempre no começo ali. A Zaha Hadid, já a Lina Bobardi, eu vejo ela de uma maneira um pouco mais histórica. Ela teve uma contribuição no momento da arquitetura do país. A arquitetura dela, pelo menos aqui no Brasil, sei lá, eu gosto mais. Igual você falou que você não é um grande apreciador da Zaha Hadid, né? Eu também. Eu sou um bem apreciador das obras da Lina. Mesmo porque se aproxima muito mais da nossa realidade, né? Entre nós. Né? São coisas muito mais factíveis, né? O que ela fez. Ela fez ali coisa para as pessoas usarem no dia a dia. Se bem que na época, quando ela fez o MASP, aquela já devia ser vanguarda. Né? Já era, pra época, já era uma coisa diferente. Né? Assim, toda a questão estrutural, né? Sim, totalmente. Rompeu aquela viga, aquele vão. Você tá falando do quê? Do MASP. Não, só pra quem tá ouvindo aí, não sei. Mas as pessoas sabem. Falou de vão, Lina Bobardi. Não, mas você às vezes nem todo mundo tá ouvindo é arquiteto. Às vezes pode ter alguém que é isso aqui. Ele tá falando que vão. O vão é o vão do MASP. Bom, pra quem não sabe, já aproveitando o gancho, quem projetou o MASP foi a Lina Bobardi. Acho que a maioria sabe, mas enfim. Já falando, então, outra obra bem conhecida aqui em São Paulo dela é o Sesc Pompeia também. Que é um edifício primoroso, diga-se de passagem. Eu acho muito melhor do que o MASP. Só você. Eu acho. Mas é outro tipo de obra. Isso é total opinião, mas é extraordinário, assim. Já estive lá algumas vezes. Sim, realmente um edifício muito bonito e que inclusive funciona, né? Que funciona pra caramba. Exatamente isso que eu ia falar, né? Desculpa. Não, você foi precisa, Elis. Acho que a arquitetura, uma das premissas básicas dela tem que funcionar, né? Putz, aquilo funciona demais, assim, é sensacional. Falando da Lina, né? Acho que a Elis podia fazer um resuminho dela. Bom, eu sou fã de carteirinha da Lina. Acho não só o papel como arquiteta, mas também o papel como mulher arquiteta. No Brasil ainda, ela nasceu na Itália, mas ela veio pra cá na época da Segunda Guerra, fugindo, né, da guerra, na verdade. Muito porque ela tinha ideais mais, não sei se a gente pode falar assim, mas ela estava junto do Partido Comunista, então ela veio para cá também somado ao convite que o marido dela, artista plástico, teve quando o Chateaubriand, que é o idealizador do Museu do MASP, né, o convidou para ser curador. Então ela abraçou a ideia junto com o marido, vieram para cá, e aí depois ela se naturalizou brasileira e ela foi, além da, como eu falei, né, uma grande arquiteta. Ela também andava por outras áreas como poesia e ela escrevia, ela era artista, cenógrafa. Então ela era multi e ela defendia assim o papel da mulher na sociedade, por mais igualdade, e acho que ela fez isso muito bem. Só uma pergunta, uma dúvida que eu tenho. Ela veio para cá já como arquiteta ou ela fez aqui? Não, ela já era arquiteta. Ela se formou em Roma, se eu não me engano. Ela estudou em Roma. Exatamente. Eu acho que ela é uma figura importante quando a gente fala sobre o tema de hoje, né, mulher na arquitetura, não só pelas obras, pela profissional, mas também como a mulher no sentido da busca pelo reconhecimento, ainda mais na época que foi, né, na década ali de 40, 50, e ela ter a posição que teve. Então, achei muito legal a postura dela e ela abraçou essa oportunidade que ela teve como profissional e como mulher na sociedade. É isso aí, ela teve um papel importante, sim. E na arquitetura, ela deixou, obviamente, um legado bem expressivo, né? Tendo algumas obras principais aqui em São Paulo, se eu não me engano, só em São Paulo. Não tenho nem certeza se ela fez alguma coisa fora daqui. Eu poderia destacar aqui os 4, né? Que é o Teatro Oficina, o MASP, o Sesc Pompeia e aquela Casa de Vidro. Eu acho que são esses 4 mais importantes. Dando destaque aí, ao meu ver, ao Sesc Pompeia e ao MASP, por virar um ícone da cidade, né? Mas o Sesc Pompeia, inclusive, é uma coisa super visitável. Está lá aberto, funcionando a 100%. E para quem se interessar, vale muito a pena visitar. É uma aula de arquitetura aquilo ali. Inclusive, carrega em si ali uma característica muito forte dela, que é o brutalismo, né, da obra dela, né?
e aquela coisa nua e crua mesmo, mostrando ali a forma da madeira, como foi feito o concreto, aquela coisa toda escancarada, assim. E é interessante, aquilo ali incrustado no meio da cidade, em volta hoje tem um monte de predinho marronzinho, aquela coisinha toda, e aquela coisa de concreto grande ali, enfiada ali, mas que não pesa, né? É elegante, conversa com a cidade, e Ao sendo... mesmo tempo o brutalismo, mas ao mesmo tempo com muitas formas Delicado, orgânicas, né? Também janelas com formatos orgânicos e muito bem pensado e funciona muito bem. E sendo até meio redundante aqui, funciona. Esse pra mim é o melhor de tudo. É interessante a história do projeto do Sesc, porque parte dele lá era uma antiga fábrica e depois teve também somado a parte de reaproveitar ali o espaço da fábrica também a construção daquele edifício mais alto, né? E que é o das janelas que o Danilo acabou de falar. Onde ficam as piscinas, se não me engano, algumas quadras, né? Isso. E é muito interessante porque ela realmente conta que ela, quando chegou naquele espaço, viu um grande potencial, mesmo que antes era uma fábrica. E ela fez o que hoje em dia a gente chama, né, de projetar realmente pro usuário, que ela foi vendo onde as pessoas ficavam, então ela foi sentindo a fluidez ali do local, e aí que ela começou a projetar, e eu acho que talvez um dos grandes motivos dele ser o que é e até hoje funcionar é isso, ela realmente conseguiu captar. Ela projetou do jeito que já funcionava. Exatamente, né? Captar o que as pessoas buscavam ali, né? Mas é que é um pensamento dela isso, né? Sim, total. Ela fala muito a construção não termina ali quando a gente coloca o último bloco, né? Ela fala que a obra termina quando as pessoas começam a usar o espaço. Aí sim a obra está acabada. Quando eu era mais novo, vou aproveitar e contar um caos. Quando eu era mais novo, no meu irmão, eu era bem mais novo. Antes de pensar em arquitetura, acho que eu nem pensava. Acho que meus pais queriam se livrar um pouquinho de mim e do meu irmão no final de semana, no sábado ou no domingo, sei lá, acho que era domingo. E aí eu fui fazer um curso com meu irmão lá, todo domingo de manhã, de história em quadrinho. E a gente aprende, tipo, e acho que era grátis, ou não era grátis, mas era tipo R$15 por mês, assim. E eu lembro que eu conheci o Sesc assim, e depois, quando eu fui estudar, pensar em arquitetura, que eu fui estudar realmente o espaço, mas realmente uma coisa que é um lugar que me chamava a atenção porque todos os espaços eram muito bem pensados, sabe? E esse espaço, só mais uma observação, também ele traz muito de outra questão que a Lina buscava, que era do reconhecimento da cultura brasileira, né? Então lá é muito notável essa preocupação dela e o quanto ela lutou por isso. Então ela realmente queria divulgar essa cultura, o folclore brasileiro, o artesanato, enfim, ali dentre outros dos projetos dela, mas ali também é muito claro essa visão e essa é a intenção dela. Bom, e a segunda para mim, claro, é a Zaha, a primeira que vem à mente de vocês, muito pelo que o Samuel falou mesmo, ela é a mais recente, talvez até foi a primeira mulher a receber o prêmio, né, do Pritzker. O Pritzker. Daquela lojinha que vende doce lá, né? Pritzker. Tem uma loja que chama isso? Tem. Como é que é aquela loja? Pritzker? Não conheço. Pretzels. 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 Nossa. Achei que era Springles. Nossa. Se quiserem patrocinar, né? E muito também porque a Zaha foi a primeira mulher a receber o Pritzker. Então, sem dúvida, ela é da figura, né, feminina, uma das principais da atualidade, inclusive. Vale a pena fazer um adendo aí, que a Elis falou que ela foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Pritzker, né? Ela foi a primeira mulher a ser indicada e, obviamente, foi votada e ganhou e foi lá e recebeu. Mas houve um episódio antigo, nos anos 60, 70, alguma coisa assim, Satoshi, sobre a Denise Scott Brown. Em 92. Nossa. 91. Foi mesmo? Ela tá viva. Ela tá viva.
Bom, teve o caso da Denise, que na verdade ela poderia também ter recebido o prêmio Pritzker, mas... Denise o quê? Scott Brown. E ela teve... Mas ela não foi... como é que se diz aí, Satoshi? Ela não recebeu a menção. Foi o escritório dela que não, recebeu. foi o arquiteto que recebeu. Então, mas não era podia o escritório... receber o escritório não podia receber como conjunto. Isso, né? o escritório era ela e mais um arquiteto. O marido. O arquiteto foi chamado para receber e ela não. Enfim, só ele recebeu o prêmio. Né? O Robert Venturi. Seria essa aí uma primeira oportunidade de uma mulher ter um Pritzker, mas não foi assim. Mas eu não sei qual foi o critério de decidir que o prêmio ia para ele e não para ela. Mas enfim. Eu também não posso afirmar, mas provavelmente tem muito da questão, enfim, cultural da sociedade, em que entre um homem e uma mulher naquela época, provavelmente a escolha enveredou mais pro homem. Talvez ele era o representante, né? Do escritório, assim. A visibilidade dentro do escritório sempre foi maior dele, né? Ela acabou ficando um pouco mais coadjuvante, apesar de ter uma história, uma grande história na parte acadêmica, né? De escrita teórica, ela tem, porque ela é viva ainda. E infelizmente ela teve o que eu vou brincar agora de síndrome de Camille Rodin, né, do artista plástico com os dois, né, em que devido a questões da sociedade, muito era visto como o homem, nesses casos da parceria entre casais, o homem como a figura mais protagonista, né. Mas voltando à questão da Zaha Hadid, como dizia aí a Elis inicialmente, ela é uma arquiteta que já faleceu, né? Faleceu inclusive no ano passado, em 2016. Ano retrasado, né? Porque a gente está em 2018, Samuel, você está meio perdido. É verdade. Bom, a Zaha Hadid, como a Elis bem frisava, é uma arquiteta muito relevante também, que teve uma obra aí vasta, né? Deixou muita coisa, né? Mas inclusive nesses últimos, até um pouco antes do seu falecimento e depois do seu falecimento, ela já estava sendo muito falada, inclusive porque estava com grandes obras acontecendo e algumas com infiltrações e não, tal. Por incrível que pareça, eu não sei. Você está falando isso porque a gente já teve episódios aqui falando de problemas de arquitetura. Eu nunca ouvi nada sobre as obras dela, cara, incrível, nunca ouvi mesmo. Pode ser. Eu não sou tão fã assim, reitero, mas eu tenho que dar o braço a torcer que há ali uma vanguarda, né? Ela começou, foi uma das primeiras com a parametria, né, arquitetura paramétrica, então sem dúvida ela tem um papel muito importante, independente da figura feminina, ela tem um papel dentro da arquitetura muito importante. E sim, existe essa questão, né, de afinidade em relação à obra e tal, mas a gente não pode negar a importância que ela tem e ainda está tendo, pois continuam, claro, né. Ela revolucionou o jeito de projetar, né? Sim. Ela usa a tecnologia, ela não amassa o papel tipo frangueiro. Exatamente. Em todos os episódios fala do papel amassado. Dá uma cutucadinha no frango, né? Mas a Zaha, ela era iraquiana, né? Nascida no Iraque, mas ela foi radicada mesmo na Inglaterra. O seu escritório, que ainda está desenvolvendo trabalhos, é lá. Ela dava aulas, inclusive, em universidades lá. Enfim, a vida dela, o profissional, eu acho que começou ali, né? E se difundiu depois para o mundo, com muitas obras, inclusive em lugares onde outros arquitetos não alcançaram. Inclusive por ser país com regime muito fechado. Daí eu falo ali daqueles países do Oriente Médio mesmo, né? E ela tinha uma certa abertura para fazer isso. Inclusive tem edifícios que ela projetou lá que são realmente muito diferentes e tal, muito contemporâneos. Eu ia falar moderno. Ele não fala bonito em nenhum momento. Não, eles são bonitos. Ele fala bem diferentes. Não, eles são bonitos. A questão nem não é uma questão de ser feio ou ser bonito. Mas o que eu ia dizer era mais assim, eles estão em lugares que nem o Google Street View conseguiu tirar foto deles. Então, tem uma foto ou outra lá. De novo, eu falo isso porque essa mulher conseguiu chegar nesse lugar, né? Não foi à toa que esses edifícios estão lá. Na verdade, ela voltou só, né? Exatamente, ela voltou. Por isso que ela conseguiu.
E eu acho que também tá em destaque, porque, como o Samuel falou, que normalmente tá lá nos trending topics ali, porque são obras que realmente chamam muita atenção, mesmo de quem não entende de arquitetura, ou de quem não é da área de arquitetura, porque realmente é algo diferente do que se está acostumado, né? Por exemplo, a gente valoriza o MASP porque a gente entende, a gente estudou, a gente sabe a importância dele, pra época e por que foi projetado daquela forma. E uma pessoa talvez leiga na área da arquitetura, ela entende que é um vão grande, ela não entende o conceito do negócio, né? E quando numa obra que é muito estética como o dela, né, que usa a tecnologia para fazer coisas estéticas diferentes, chamam atenção também para pessoas que não pensam em arquitetura ou que não gostam tanto de arquitetura, e eu acho que é por isso que ele acaba atingindo muita gente, né, e virar o trending topics, como o Samuel falou. E ela esteve também muito em vista pelas Olimpíadas de Londres, né, em que ela teve projetos ali também. E assim, uma coisa importante, importante não, né? Talvez seja a minha impressão, mas a Zaha Hadid ela não tinha uma ligação muito forte com questões, né, sociais, no aspecto dela ser mulher, né, e estar inserida num tanto quanto de domínio masculino, né, de comprar a briga como a Lina fazia. Ela parece ter uma atuação um pouco mais branda, vamos dizer assim. Pelo menos eu nunca encontrei nenhum artigo nem nada que falasse disso. Ela era meio que assim, querendo provar o trabalho dela, trabalhando, né? Autônoma no aspecto do seguinte: bom, eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito desta maneira e ponto. Assim, existe o establishment que eles chamam, né? Esse movimento. Este movimento já que meio que formata todas as coisas na sociedade ali. E os homens dominam aquilo. Ela falou, tem uma frase dela rápida, que é bem curta, assim, que ela fala, eu não sou contra o establishment por si só. Ou seja, eu sei que ele está aí, ele existe e tá bom. Mas eu vou fazer as minhas coisas. Ele não vai me impedir, não vai me minorar por isso, né? Uhum. Então, mas de uma certa maneira eu não vejo que ela era uma ativista, assim. Quem estiver ouvindo aí, se tiver alguma coisa que... Mas eu acho que ela foi a primeira a levantar a bandeira, que ela não foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Pritzker, né? Ela queria que o prêmio fosse dado a Denise Scott Brown. Ela levantou essa... interessante. Ela foi em 2004, ela ganhou o Pritzker em 2004. Ela não tinha uma postura, vamos dizer assim, rígida em relação, mas ela tinha, assim, a consciência, como mesmo você falou, Samuel, e eu acho que a postura interessante dela era justamente essa. Eu estou aqui na minha postura como uma grande profissional e não quero deixar me abater por questões sociais relacionadas à desigualdade e tal. Não que ela tenha... Ela não era uma reacionária, né? Não que ela tenha dado as costas ao tema, enfim. Mas... Ela não queria ficar sentada chorando porque talvez ela tivesse tido menos oportunidades. Ela agarrava a oportunidade que ela tinha e fazia o que ela fazia. Né? Não, eu acho uma posição bastante digna, assim, sinceramente. Acho que o maior exemplo, talvez a maior lição de tudo isso, que mostra pra nós, né? Não é uma questão de ela lutou ou não lutou pelos direitos, ela era feminista ou não era. Qual que é o papel de um arquiteto? É produzir o seu trabalho, produzir com efeito, né, coisas importantes para a sociedade, no âmbito da construção, enfim, do que seja qual o foco dele. E isso ela fez muito bem. Tá aí a obra dela aí para quem quiser ver, quem quiser visitar, quem quiser entrar, funcionando, virou referência para muitos arquitetos do mundo e ponto. Acho que é isso que a nossa discussão, inclusive, é em cima disso, né? Da eficiência do trabalho desses arquitetos. No caso aqui, especificamente, mulheres hoje. E aí eu acho que uma coisa que a gente podia pensar aqui, ou discutir, ou não também, que vocês que sabem, mas é justamente... então já que você deu a opção, não. É isso. Eu acho que a gente podia pensar, a gente fez um tema aqui de arquitetas, né, mulheres na arquitetura, e a gente acabou falando por enquanto de duas, assim, né, então... Tem uma importante que eu ia falar agora. Não, mas o que eu quero dizer é justamente quantos episódios aqui a gente não falou de inúmeros arquitetos homens e aonde estão essas arquitetas mulheres que a gente, por enquanto, em um programa a gente falou de duas e que são conhecidas mundialmente e tal, então
É uma pergunta. Uma tá aqui, né? Eu não sei, eu não sei responder. A sua pergunta, na verdade, para deixar ela mais clara, é por que tem só isso de arquiteta mulher e um montão de arquitetos homens? Renomados, né? Com uma produção relevante no mundo, né? Sinceramente, acho que envolve vários fatores, eu diria, né? Alguns um pouco mais escancarados, outros menos, né? Mas é uma resposta que eu não consigo te dar com precisão. Mas acho que é aquela conversa, Se isso fosse uma prova, você ia tirar 0. Porque você tentou enrolar e você não... Não tem problema, mas eu não dei a resposta, eu realmente não sei. Eu acho que é a relação íntima com o papel da mulher na sociedade, né? Na questão da busca pelos direitos e tudo mais. Então a gente não tem como, quando a gente fala de mulher, seja na arquitetura ou em qualquer outra profissão, a gente não tem como não tocar nesse assunto, né? No assunto do papel da mulher na sociedade. Em qualquer profissão, né? Não é só na arquitetura. Em qualquer profissão, exatamente. Então, assim, hoje em dia a gente consegue sim elencar o número de mulheres, né? A gente encontra listas na internet, as 20 mulheres, as 20 arquitetas mais famosas, enfim, que ficam ali no eixo, né, entre Europa, Estados Unidos e tal. Mas eu acho que a questão é muito de como a mulher foi vista durante muitos anos perante a sociedade e que isso implicou na profissão dela, como no caso aqui de arquiteta. E sim, é uma mudança que a gente está passando. Eu acho que hoje a gente encontra uma maioria de profissionais, falando aqui no Brasil, né, segundo o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em quantidade registradas, a maioria são mulheres, são 62% contra 38%. De novo, registrados, né? Esse número pode mudar devido ao número de pessoas que não são registradas pelo Conselho. Mas o que eu quero dizer é que a oportunidade das mulheres à educação, ela tem... Isso é uma coisa muito recente. Você tinha passado o número pra gente offline aqui. Quando foi a primeira arquiteta a se formar? Arquiteta, né? Em 1894, a americana Marion Griffin, né, que se formou, foi graduada pelo MIT em 1894. Então, é muito recente. Né? Nós temos aí, como a gente já comentou, da Scott Brown, entre outros profissionais arquitetos que trabalharam com arquitetos renomados aí que a gente já ouve muito sobre nos próprios podcasts. Mas é essa figura mesmo, em que elas ficavam e a gente espera que esse mindset começou e continue mudando, porque ficavam assim como coadjuvantes, em que o protagonismo estava na sua maioria com os profissionais do sexo masculino. Então, acho que a sua pergunta, ela não tem como a gente não trazer isso para uma questão muito da social, né? Sociedade, da característica que foi tomado a figura feminina e que a gente acredita que isso tem mudado. Tem pesquisas aí que diz que daqui só 70 ou 80, desculpa, não me recordo exatamente, mas é entre 70 e 80 anos daqui para frente que realmente vai existir uma igualdade de gênero, né? Então, a luta é recente, a luta no sentido, né, dos direitos das mulheres, e eu acho que é isso que a gente pode repensar, assim, nas atitudes de como encarar uma profissional. Enfim, é um tema complexo, né, que a gente... Sim. Foi por isso que eu falei que eu não teria condições de responder. Você ficou com preguiça de responder, então. Acho que a Elis falou bastante aí. Mas vamos partir para a nossa próxima arquiteta aí, que ela eu acho muito legal também. Já ganhou o Pritzker. Satoshi, você tá mais ligado, você tá mais no âmbito oriental aí. Quem é ela? Quem é ela? Tadinha. É a Kazuya Sejima, né? Ela é sócia do Saná, com o arquiteto Ryui Nishizawa. Gostei da pronúncia, perfeita. Perfeito mesmo. E ela foi vencedora do Prêmio Pritzker, né? 2010. Em 2010 o prêmio foi para o escritório. Nessa época já podia dividir os prêmios. Eles já estiveram aqui no Brasil em algumas ocasiões, se eu não me engano, 2. Tem algumas oportunidades que eles já vieram para cá. A Kazuya
ela acabou crescendo muito profissionalmente quando ela trabalhou com o Toyo Ito, né? Então tem muitos projetos em parcerias ali e... Ela é muito premiada, ganhou prêmio pra caramba já, né? Pritzker ganhou o Leão de Ouro da Bienal Internacional de Veneza, né? Ganhou um prêmio Rolf Schock, que é um outro então, prêmio. Tem muito prêmio pequeno, assim, prêmio, né? Não, esse da Bienal Leão de Ouro ela, assim como a Zaha, também foram convidadas pela Bienal, que a Bienal de Veneza, ela tem de arquitetura, né? Ela tem um espaço em que arquitetos são convidados a criar, assim, um espaço em específico. E ela e a Zaha foram convidadas. Então, mais uma vez, assim, o reconhecimento do trabalho delas foi através desse convite também. Acho que falando da Kazuyo, falar um pouco das obras, né, dela, eu acho que não dá para falar dela sozinha. Aí quando a gente vai falar das obras, vai falar também tá falando do escritório, do Saná, né? Então tem o sócio dela embutido na conta aí. Mas ela teve aqui... Você tá menosprezando o cara. Não tô menosprezando, não, pelo contrário. Na verdade, nesse escritório, ela então, exatamente, eu ia falar isso. Ela não protagonista no sentido de ela ter mais importância sobre a autoria dos projetos. Mas ela dá uma comandada no japonesinho, assim. Que ela é mais porque velha. Teve uma vez eles estiveram aqui no Brasil. Essa história eu não sei. Não, essa história eu tô dando em primeira mão aqui, hein? É verdade. Eu lembro que tinha uma amiga que estudava na USP na ocasião o Saná, né? Veio fazer eu não sei se eles vieram fazer uma palestra, alguma coisa ali no centro Ryotaki, Tomiotaki. Instituto Tomiotaki. E eu lembro que essa minha amiga tava meio em contato direto, que era o pessoal da USP que tava organizando e tal, e ela falava que a japonesinha comandava o japonesinho. Mesmo assim. Tipo, agora não, vai pra lá. E tá, é umas coisas meio assim, meio engraçadas. Eu lembro que ela falou isso pra mim, eu não acredito. Ela falou, meu, o japonesinho é comandado. Mas não sei, vai ver na arquitetura ele que domina, né? Mas de repente é questão de hierarquia, né? Porque mas ela era chefe dele, pode né? ser. E depois eles viraram sócio posteriormente. Ele é mais novo. Na verdade, os dois trabalharam com o Toyo Ito, né? Só que na oportunidade, quando ela saiu, ele veio junto para montar o escritório. E aí, mas enfim, então acho que ela tem uma certa, né, como é que você falou aí, uma autoridade, né? Mas enfim, isso em nada... Ainda mais uma cultura japonesa que tá ali o respeito de hierarquia sempre vai existir. Pela questão da idade, né, principalmente. Por mais que discorde com o pensamento, vai haver o respeito. E era bem por aí mesmo, ele era super, né, não se atrevia a responder a japonês. Sim, senhora! Não era bem assim, era sim, senhora. E aí, enfim, isso é só uma... O Toyo Ito ganhou o prêmio Pritzker? O Toyo Ito chegou a ganhar o prêmio Pritzker? Rapaz, uma boa pergunta. Você deveria ouvir o nosso podcast, né? Do Pritzker. Eu não me lembro. Porque a arquitetura dos dois é muito próxima, né? Mas o nosso staff aqui vai procurar no Google e logo você receberá essa resposta. O staff de Samuel são estagiários que ele abusa. É nós mesmo. Ele abusa... Não é maldade. Maldade está nos olhos de quem vê. Não, mas não é questão de maldade. É que pegou mal, né, mano? Não, quer dizer que ela tava aqui e você tava pedindo pra ela pesquisar uma coisa que não é o trabalho dela. Tem um detalhe da Kazuo, que ela estudou numa universidade de mulheres, né? E que só tinha mulher. Eu acho que, como o tema é pra mulheres, acho que vale a pena falar que existe esse tipo de universidade. Mas e era só de arquitetura, não? De qualquer... uma universidade de vários ensinos. Só que só entra mulher nessa universidade. O staff já deu a resposta, Toyo Ito recebeu em 2013. Mas justo, esse né? fato, essa universidade fica em Tóquio mesmo? Em Tóquio. Talvez isso tenha um pouco também da questão cultural, né? Separar ali, né? Aí eu não sei até que ponto, né? Não vamos entrar a fundo, mas até que ponto isso é positivo ou negativo. Mas o fato é que as obras do Saná são realmente muito legais. Eu vou fazer destaque aqui a uma obra especial que eu, em particular, acho muito bonito, muito interessante. É de vidro? Legal. Tem vidro. Sempre tem, né? Sempre. Que é o Centro de Aprendizado Rolex.
em Lausanne, na Suíça. É um negócio extraordinário. Pra quem não Você já foi lá? Nunca fui, infelizmente, mas é uma das metas que eu tenho de conhecer a arquitetura é ver esse lugar. E comprar um produto da Rolex, né? Se eles me derem um brinde, não, só pode entrar se tiver com Rolex. Coisa básica, então acho que não sei se vai rolar. Mas pra quem nunca viu, nunca esteve e nem nunca viu imagens, na verdade é uma lâmina, são 2 lâminas de concreto, né? Um piso e um teto, e que elas meio que fazem uma releitura da topografia. Só que o plano em que elas estão inseridas é uma topografia totalmente plana, mas aquele negócio de concreto faz ali uma curva e é muito interessante, As pessoas andam dentro daquilo com níveis, né? Mas num lugar que não precisava ter, mas ela criou isso exatamente para dar diferenciação entre os espaços. Ela, né? Já estou botando na conta dela. Mas vai saber, foi a ideia do japonesinho. Mas enfim. O pau mandado. Mas é um edifício extraordinário. Fica aí a minha recomendação para quem quiser saber quem é o Saná. Eu acho que começar por esse edifício é espetacular. E outras coisas que eles fizeram também, né? Fizeram não sei se é uma loja da Dior no Japão, também é um edifício tem o New Museum em Nova York. Tem um museu em Nova York também. Enfim, eles já estão bem rodadinhos, né? Fizeram bastante coisa. Estão juntos desde 95, né? Já fizeram bastante coisa. E merecidamente ganharam o Pritzker aí em 2004. Muito bem. Não, 2004. Viajei? Falei besteira? 2004 foi azar. Foi 2010. 2010, isso. 2010. 2013 o Toyoito, 2010 o Saná. E eles ganharam antes do Toyoito, incrível. Isso, né? Olha lá. Acho que o Toyoito mexeu os pauzinhos e falou: não é possível, um estagiário ganhou e eu não ganhei. Dá um jeito aí. Dá um jeito. Quem tava na bancada? Shigeru-ban? Só por o rival, né, que tava. Aí uma outra curiosidade, é tão curiosidade quanto aquela que eu falei dela comandar o japonesinho, né? Essa é uma curiosidade mais importante, eu diria mais relevante. Ela tem uma forte... eu acho que o escritório tem uma forte inspiração nas obras do Niemeyer. Inclusive essa obra do Rolex, e tem uma outra também que eu não estou lembrando, que também é uma coisa com os buracos, assim, uma marquise, né? Foram, de uma certa maneira, inspirados, isso foi ela que falou, foi inspirado na marquise aqui do Ibirapuera. Como referência. Na verdade, o Toyoito também já vem com esses traços do modernismo mais orgânico, né? Tanto... E eles citam o Niemeyer. Eles quebram um pouco aquela coisa rígida do Tadao, né? Do Tadao Ando, que é muito duro, né? Ele trabalha sempre com ângulos retos. Uma vez ou outra põe um ângulo ali, mas sem trabalhar muito com curvas, né? E aí essa nova geração... Nova, né? Nem são tão novos assim. Essa geração tenta trazer um pouco mais de movimento, né? Que faltava pro japonês ali. Tirar um pouco o peso. Até porque se você pegar desde a arquitetura antiga do Japão, é tudo muito reto, né? Tudo modular, né? Você pega aqueles palácios imperiais lá, é tudo modulado, né? Simétrico. Tanto que o modernismo tem muita inspiração dessa arquitetura, né? É isso aí. E eles têm essa influência do Niemeyer, na arquitetura brasileira, e eles falam isso abertamente. Já ouvi alguns pronunciamentos dela sobre esse aspecto aí. Enfim, essa é a Kazui Sejima, sócia do Saná. Do japonesinho. E vamos falar o nome do japonesinho também, Satoshi? Coitado. Fala aí. Aquela pronúncia que você fez eu não consigo. Que é o... Ryu Nishizawa. Ryu é tipo o Ryu do Street Fighter. É de dragão. É mesmo? Olha, é isso aí, o Satoshi é o nosso oriental aqui, desvendando os mistérios. A gente, aliás, deu apelido para todos os arquitetos que a gente já falou, e para os arquitetos a gente não deu nenhum apelido, né? É respeito. Né? Ué, mas ali o homem você pode respeitar? Ali nem é apelido. É Arquilina. Eu chamo ela de Lina Bo. Mas o sobrenome dela é só Bo mesmo. O Bard veio do Pietro, que era marido. Pode dar apelido. Vamos, só porque é mulher. Vamos deixar os apelidos pra Elisa, então. Elisa, Zaha, você chamaria do quê? Zaha Habibs? Boa. Eu sugeri um, né? Já vimos que o Samuca não gosta da Zaha. Não dá pra comparar a obra dela com as obras do Habibs, não. Ela tá muito pra frente. A Scott podia ser a marronzinha.
Denise Scott Marrom. E a gente já falou aqui da Denise, mas vamos falar. A gente falou muito sucintamente, né? Agora que a gente acabou da Kazuyo, falamos da Lina, da Kazuyo e da Zaha, a quarta pessoa aqui da nossa lista de arquitetas, né, que nós elegemos aqui é a Denise Scott Brown. Vou fazer uma pergunta. Se vocês fossem o marido dela, vocês iriam lá receber o prêmio? Uma boa pergunta, hein, Satoshi? E é com essa pergunta que a gente... Porque assim, vocês me corrigem se eu estiver errado. A gente não tem convicção sobre o motivo pelo qual ela não foi receber ter sido realmente uma segregação por gênero, né? Eu não tenho certeza se é isso. A gente tem essa certeza? Vocês podem aferir isso aí ou não? Não, certeza a gente não tem. Poderia ter havido algum outro motivo pelo qual ela não foi, que não era esse? Ela poderia ter ido se... Mas que criou um climão, criou. Então, é isso que eu quero saber. Eu não tenho essa certeza. Criou, mas se tanto é que a Zaha retomou o assunto quando ela... É verdade, se a Zaha não retomaria esse assunto gratuitamente, né? Mas sobre a pergunta do Satoshi, eu acho que na real eles devem ter conversado pra caramba, né? Obrigado. Se você for, eu não olho mais na sua cara. Ou não, deve ter tipo aquele trocado de ideia de tipo, não, o trabalho é nosso, recebe por nós, mas eu não vou, sabe? Eu não fui convidado. Não sei, deve ter rolado alguma conversa pra ele ter ido. Né? É porque o prêmio não foi pro escritório, né? Escolheu o profissional. Mas é a obra, né? De acordo com a obra. É pela obra. A obra ele mas não fez o nome, sozinho. Quem foi nomeado. Mas quem recebeu o convite ali por carta. Foi ele. Mas isso aí vai muito uma questão pessoal do cara também, né? Como ele via isso aí, né? E como ele apresentou na hora também, né? Eu não sei dizer como que... Ele agradeceu minha mãe, meu pai, a Sasha. Não, a questão existe sim essa questão da postura dele, do Venturi, na hora de aceitar, de ir lá, enfim. Da postura da organização, de quando tomaram a decisão, enfim. Eu, particularmente, acho que ficou uma imagem ruim pro prêmio a partir desse momento, porque é nítido, trabalha de ambos, entendeu? Não é que ele fazia coisas e ela fazia outras coisas. Eles faziam isso em conjunto, né? E aí você ter que escolher né? Você pode falar assim, então eu ia escolher ela. Então, não, eu acho que em si é um trabalho em conjunto entre os dois merecem. Eu não vejo como uma coisa negativa ele ter ido receber. Pra mim o negativo seria ele receber e não tocar nesse assunto. Fingir que isso não aconteceu. Quer dizer, o fato, né, de estar sendo preterido, a mulher está sendo preterida em relação a ele. Pra mim o mais interessante, aí você perguntou o que você faria, né? Eu receberia o prêmio e falava lá. Esse prêmio aqui... não é só meu. Tanto meu quanto da minha esposa que não está aqui porque foi segregada. Pronto. Agora, o fato dela ter ido não desmerece o prêmio que ele também recebe. Afinal, ele também, né? Não, então não vamos dar pra ninguém, esquece. Não merece. Eu acho que o cara tinha que ir lá e botar na roda e falar: é isso. Os caras, todo mundo ficar com cara de panaca lá. Beleza. Né? Plantaram, colheram. Pronto. Hoje rola um negócio de tipo um baixo assinado pra ela receber o prêmio, né? Ah, é? Na posição dela, não sei se eu aceitaria. Fica meio fake agora. Porque isso não desfaz a obra dela, não desfaz o mérito dela. Tipo, você não recebeu o prêmio, você não é ninguém. Não, ela continua sendo a Scott Brown. Os projetos que ela fez continuam sendo dela. Né? Enfim, o know-how é dela. Esse reconhecimento, na verdade, é o que eu acho que é o que eles falou. Na verdade, fica mais feio pro prêmio que não reconhece do que necessariamente. E tentar dar um prêmio agora meio de quina, eu acho que é pior até. Bom, então, falando um pouco da invisibilidade da mulher aí, da Denise, por exemplo, a gente podia tocar nos movimentos que têm surgido nos últimos anos aqui no Brasil, que é o pessoal das Arquitetas Invisíveis. Elas são de Brasília, são 5 profissionais, e são 5 arquitetas que se juntaram ali, mais com esse intuito de questionar mesmo, né? Onde tá as mulheres arquitetas, né? O que a gente tentou, pelo menos, conversar aqui. E aí elas começaram a trazer alguns dados do que Elis já trouxe, por exemplo, que existem mais arquitetas mulheres hoje do que homens. A questão da remuneração do homem ser maior tendo o mesmo cargo que a mulher. Porque as mulheres na faixa
na faixa etária ali de 25 até uns 35, tem mais dificuldade de estar inserida no mercado por causa da maternidade. E aí elas começam a trazer muitas informações em relação a isso. Eu esperava achar um pouco informações, fontes, enfim, um pouco mais aprofundadas do que elas têm pesquisado, mas eu não encontrei. Eu vi no site delas algumas informações, mas achei um pouco raso. Mas vale como um início de debate do que tem acontecido na sociedade atual com relação a isso. Né? Acho que vale essa iniciativa. Eu sei que tem vários grupos de mulheres que têm trabalhado isso dentro das universidades que elas estudam, e eu acho que para isso ter uma proporção um pouco maior, elas precisam se conversar, precisam trocar mais essas informações, né? Eu sei que elas fizeram uma parceria com o ArchDaily, acho que foi em 2015, né, falando de mulheres na arquitetura. Então, fizeram um TED também, TED Talk também bem comentado. Ela fala que as cidades são muito pensadas para o homem, mas que uma cidade também precisa ser pensada para a mulher. E aí ela traz um exemplo de Brasília, que tem as empenas cegas, né? E ela fala que para a mulher, à noite, andar numa cidade que a arquitetura tem essa postura é muito mais perigoso para a mulher. E aí ela fala muito da questão do que as cidades são muito pensadas para os homens. Não sei o que vocês acham sobre isso. Discordo categoricamente, mas segue aí. Eu concordo, e tem uma jornalista americana, Jane Jacobs, que a gente, como estudante, até pelo menos durante a faculdade, leu o livro dela, que é muito importante, que ela fala que a cidade ela é segura quando tem pessoas na rua, né? Uma das grandes frases dela. E eu acho que sim, a cidade com essas grandes empenas, de certa maneira, se torna um pouco voltada para o interior, e que não incentiva não só as mulheres, como os homens também a caminhar, e infelizmente as mulheres acabam sendo um pouco mais prejudicadas, vamos dizer assim. A minha discordância está no aspecto de, eu não vou nem, na verdade, citar ninguém nem nada, vou falar por um aspecto prático, né, de vivência. Eu acho que essa questão que ela colocou aí, falando especificamente do negócio da empena, essa coisa que ela colocou, na verdade me parece que ela está pegando um outro problema crônico da cidade e usando como subterfúgio para poder arranjar um motivo, né, para para fragilizar a mulher nesse aspecto. Eu não entendo que isso atua mais na mulher do que no homem ou em qualquer outra pessoa. O fato de uma mulher sofrer mais num lugar, uma empena cega no escuro, o homem pode ser assaltado ali também igualmente, né? Claro, existe a fragilidade da mulher de ser estuprada e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que isso para mim é uma questão que vem antes da arquitetura. Uma questão de segurança. Como é que faz na Europa? Tem um monte de empena cega lá, funciona, as pessoas andam. É porque a coisa, eu digo na Europa, generalizei, mas assim, vamos falar em países onde as coisas funcionam direitinho, o índice de criminalidade é aceitável, né? Eu acho que aceitável também não é a palavra, é tolerável, né? E como é que faz? Eu acho que a arquitetura não determina isso, né? E mesmo porque a gente está falando das empenas cegas de Brasília, Brasília é um lugar onde inclusive não tem coisa colada um no outro. Os edifícios estão espaçados, então mais um motivo ainda para que eu não entenda isso como realmente um problema que vai fazer com que a mulher seja mais fragilizada. Ou que ele foi projetado para o homem e deixou a mulher de lado. Exatamente. Agora, se você colocar neste aspecto, na conjuntura brasileira, na conjuntura da cidade, por ter uma questão de criminalidade muito avançada, muito desenvolvida e tal, a mulher fica mais fragilizada, aí ok. Mas aí eu discordo só da questão da arquitetura ter esse limitador, entendeu? Ela prejudica a mulher e facilita para o homem, ou foi projetado. Isso não torna mais... Não torna menos ou mais perigoso. O fato de ter uma empena ou não ter uma empena num lugar escuro. O que torna perigoso ser complicado é a questão da segurança. Que tem gente ali que não está sendo exortada, não está sendo corrigida e está praticando coisa errada. Ele podia fazer isso na luz em qualquer lugar. Mas aí pega isso como subterfúgio para botar na conta da arquitetura. Eu não concordo. Quando ela coloca, pelo menos eu entendo dessa maneira, quando ela coloca a arquitetura, porque sim, ela é responsável pelo urbanismo, a arquitetura é responsável ali pelo como a cidade é pensada, e quando pensada assim para uma maior segurança, existem alguns fatores, já pensando então nas nossas condições aqui, né, no Brasil. Então acho que é nesse sentido que ela quer dizer, só que o que eu entendo mais também é o fato de que talvez uma coisa é você
fazer parte dessa situação em que nós nos encontramos relacionados à segurança, e que certamente quando um homem pensa num projeto ou numa questão de um projeto urbanístico, enfim, ele tem certos conceitos que são intrínsecos a ele e que é da vivência dele, e que a gente não pode negar que uma mulher tem uma outra questão de como se relacionar com a cidade devido a essas questões, né, que a gente está falando de segurança. Então acho que é nisso que ela quer dizer, a mulher também tem esse papel na hora de trazer, uma vez que a cidade é pensada para ambos, o que ela pode agregar nesse sentido. Eu acho que é um pouco nisso que ela tentou entrar, entendeu? Pelo menos é como eu enxergo. Mais uma vez, cada um colocando aqui a tua opinião e o debate saudável. Acho que é importante dar os créditos aí de quem está tocando Arquitetas Invisíveis. É a Gabriela Farinasso, Hanna Augusta de Andrade, a Júlia Mazucci, que foi aqui estava no TED de Brasília, a Lara Pita Vieira e a Luísa Rego Dias Coelho. Falando delas, queremos vocês aqui, hein? Não fiquem bravas comigo que eu discordei aqui, não, tá tudo de boa, tá? E só somando a esse do movimento, né, tem outros, como o Satoshi falou, e para falar do Mackenzie, né, já que é a nossa, da onde nós saímos, que tem o coletivo Zarra, criado pelas estudantes lá do Mackenzie, né, surgiu depois de um fato inconveniente. Se alguém quiser saber mais, encontra na internet, a gente não vai entrar nesse... Super sutil, Elisa. Mas é isso, é verdade. Você quer saber fofoca? Você vai lá no... Ok, veja. É isso aí, aqui é arquitetura, fala aí. Quem fala? O cara contou 17 causos do japonesinho. Mas eles estão do Japão, né? Fala isso. E aí nasceu o coletivo Zarra com o objetivo de, dentro da faculdade mesmo, contribuir para a geração de equidade entre os alunos, né, entre os estudantes e na sociedade como um todo, entre homens e mulheres. É interessante conhecer também. Tem mais uma que eu queria indicar, que é a Joyce Bert. Ela é uma arquiteta militante do movimento feminista negro, né? Então, uma questão que ela traz é: se para mulher branca é ruim, imagina para mulher negra. Eu acho que é isso, e eu acho que a gente, daqui a alguns anos, que o nosso podcast não precise ter um episódio específico para as mulheres, que a gente consiga falar delas junto com os homens, e tipo, a gente não esteja mais homogêneo, sem distinção, exatamente. Segundo Elis, leva 70 anos. Então, nossa temporada... Mas segundo pesquisa da Universidade nossa temporada de Londres. 73, então, galera, teremos um episódio mais homogêneo aí. Tá, mas eu acho que aqui a gente tá bem meio a meio, né? Tem o Satoshi de homem e os outros dois. Você tá me discriminando? Brincadeira. Eu só queria falar uma última coisa, que é deixar aqui pensar, né? Não pensar nas nossas atitudes, sendo independente de homem ou mulher, é pensar em como tratar o próximo. Somos todos iguais. Então, eu acho que é uma questão, sim, de mudança de mindset, mudança de hábito, e que isso leva tempo, mas também a gente não pode desistir. É uma coisa do dia a dia, né? Das relações. É só a gente criar essa consciência e ir passando isso para as futuras gerações. Perfeito, não tenho nem mais o que falar agora. E hoje é o Dia da Mulher? Hoje não. A gente falou o Dia da Mulher. A gente tá na semana. E essa semana é a Semana da Mulher, então feliz Dia da Mulher para vocês, para todas as mulheres. E como faz para entrar em contato? Com as mulheres? Você entra em contato com a gente pelo Instagram, podcast_arq2p, ou pelo e-mail arq2p. Esqueci, velho. Despreparado, viu? podcast.arq2p@gmail.com. E estamos, qualquer coisa também, se tiverem mais perguntas sobre as arquitetas que falamos, ou dos coletivos, ou falar de outras arquitetas que acham importantes, só falar com a gente. E queria agradecer de novo o Coworking Arq por ceder o espaço pra gente. E é isso, valeu, galera. Valeu. Valeu. Tchau. A gente estava até discutindo aqui
E aí eu pergunto sobre esse ocorrido com ela, eu falei, não, isso aconteceu nos anos 60, 70, porque uma cena dessa me faz sentido mais lá pra trás, né? Está mais ambientalizada. Nos anos 90 já é um negócio meio, né? Eu fico aqui até, por isso que eu perguntei se tem convicção sobre esse fato, né? Qual não foi esse o motivo, às vezes o motivo foi outro, a gente tá brisando.